Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da ES2 e hoje a gente vai fazer uma videoaula bem prática e bem rápida aí para explicar dar algumas dicas de como definir bons indicadores de desempenho. Bom, a gente já fez uma videoaula só sobre indicadores, onde a gente entrou mais na parte de conceitos e o acompanhamento mensal, enfim. E hoje a gente quer dar algumas dicas aí de como definir bons indicadores, né, que é uma questão bem importante aí dentro das empresas. Então a primeira questão é a quantidade de indicadores de desempenho, né. Então ali a gente botou assim, quanto menos melhor, né. Uma questão importante, assim, quando a gente aprende algum conceito novo, alguma coisa nova, a tendência é a gente começar a usar muito aquilo, né. Vou dar o exemplo aqui, o meu aqui, quando eu aprendi a criar funções em programação, né, de software, né. Então, qual que era o conceito, assim, o que é uma função, né? Por exemplo, eu tenho lá no sistema uma rotina, uma sequência de códigos lá que faz a verificação se o CNPJ está válido ou não, o número digitado. E eu preciso verificar isso em várias partes do sistema, né? Então eu vou ter esse código replicado em várias partes, né? Com o conceito de, quando a gente aprendeu a criar funções, né, assim, em programação, a gente cria uma função valida CNPJ, né, e a gente passa por os parâmetros ali com as informações e ela vai retornar se ele está válido ou inválido. Então a gente substitui aquele código no, em cada parte do sistema somente pela chamada da função, né? E quando precisar fazer alguma alteração, altera só a função, né? Que automaticamente altera em todos, né? Então, quando eu aprendi isso aí, né, eu queria transformar tudo em função, né? Qualquer pedaço de código lá eu queria transformar em função. E é a mesma questão quando a gente aprende aí a trabalhar com indicador de desempenho. Então a gente tem que ter esse cuidado no início de não criar indicador de desempenho para qualquer coisa, né? Até porque vai chegar um momento que vai ter tanto indicador que só o fato de tu atualizar os valores deles, quando chegar no final tu já nem tem mais fôlego para fazer a análise, né, que é a parte muito importante aí, né, dos indicadores de desempenho. Então, cuidado aí no início, assim, quanto à quantidade de indicadores. Outra questão importante é em relação à distribuição dos indicadores nas dimensões aqui. Aqui a gente pegou as dimensões do BSC, né, financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, né. Então os indicadores tem que ter indicadores em todas essas dimensões ou perspectivas, como quiser chamar, né. E elas têm que estar coerentes com a estratégia da empresa, né. Não adianta tu ter uma estratégia lá de fidelização de clientes, né, foco no cliente e teus indicadores serem a maioria numa das outras dimensões e não na de clientes. Então tem que ter coerência também com a estratégia da empresa, a quantidade de indicadores nessa dimensão ali, mais enfatizada pela empresa. E por fim, né, informação não é indicador de desempenho, né? Então, eu criei um indicador lá de faturamento mensal. Não, faturamento mensal é uma informação da empresa, né? Por que não é um indicador? Porque se tu aumentar a tua capacidade de produção, tu vai, digamos, teoricamente, tu vai faturar mais. Ou se tu aumentar o teu número de vendedores, tu vai faturar mais. Então, tu só está acompanhando aquele valor ali. Então aqui a gente dá o exemplo, né, média de faturamento por cliente, né? Então em vez de tu verificar o faturamento mensal, tu pega esse faturamento e divide pela quantidade de clientes ativos ali e tal. Então tu vai ter a média por cliente. Se tu aumentar a média por cliente, aí é uma coisa interessante, né? Ou, por exemplo, média por vendedor, né? Então, e acompanhar o trabalho de cada vendedor, né? Se aumentar a média deles, aumenta o faturamento como um todo, né? Então, assim que tu faz um indicador, normalmente é duas informações, né? E num cálculo dessas duas ou mais, né, vai sair um índice que tu vai criar um indicador para ele. Quantidade de devolução.
né? Ah, eu estou controlando ali quantas devoluções eu tenho por mês, mas digamos se tu está vendendo 100 unidades e devolve uma, né? Tá, digamos teu indicador ali tá tranquilo, mas agora se tu passa a produzir 10 mil unidades, uma é bem menos, né? Então não representa quase nada, né? Então faz diferença. Então por isso um índice de devolução, quantidade de devolução pela o percentual de devolução em relação à quantidade vendida, né? Esse tipo de raciocínio que tem que ser feito quando se montar, quando se criar um indicador. Ele tem que estar atrelado com algum outro parâmetro, não só a informação, mas tem que ter um parâmetro para saber se aquilo é bom, né? Claro, também, né, que às vezes a gente não sabe, por exemplo, aqui, qual que é quanto que seria a média por cliente ideal e tal. Mas na medida que tu tem o faturamento e tu tem o teu histórico, né, tu vai construindo essa média. E daí depois tu vai, com esse histórico, tu vai analisar e vai definir uma meta, um valor para ação corretiva, preventiva, né, com base no teu histórico. Mas sempre assim, sempre um valor por um outro valor, né, para se ter um índice ou uma média, né, e daí sim tu vai ter uma parametrização interessante para começar a controlar como indicador de desempenho, né? Então esse último aqui na verdade é o ponto principal aí que o pessoal mais às vezes faz confusão, né? Criando indicador em cima de informação e não de um índice mesmo, né? Que tenha a ver com o desempenho, né? Tem que ter a ver desempenho, porque o faturamento mensal só ele não mede o desempenho, né? O faturamento ele tem que estar relacionado ou com quantidade de vendedores ou com a produção, né? Enfim, algumas outras coisas que daí sim tu vai ver se aquele faturamento tá bom em relação a esse outro parâmetro e daí tu vai ter um desempenho. Certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima.